Olá, pessoal do Culto no Lar. Mais uma vez a gente se encontra para fazer o que nós gostamos de fazer, que nos dá alegria, que é meditar na Palavra de Deus. Vamos iniciar essa reflexão com uma oração. Amém? Fecha teus olhos, baixa tua cabeça e vamos orar. Glorioso Deus, bom dia. Nós te agradecemos por mais um dia em nossas vidas. Te agradecemos por teu cuidado, por tua provisão diária, por teu amor, pela renovação das nossas forças que vem do alto. Fala-nos, ó Deus, através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, que um dia nos alcançou e transformou as nossas vidas. Em nome e por amor a Jesus oramos, com ações de graças. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: Por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que Deus nos abençoe com essa palavra e nos dê um direcionamento segundo o seu desejo ou o desejo do seu coração. Queridos, eu vejo aqui três alertas, 3 pontos importantes para a gente refletir nessa manhã. O primeiro deles é uma palavra de ânimo. O texto que nós lemos, ele começa falando: Por isso, tende bom ânimo. O que por isso? Ou são tantos ensinamentos que nós poderíamos trazer para a nossa realidade e aplicarmos esse por isso, porque Deus nos ama, porque Deus é o Criador, porque Deus nos salvou, porque Deus prova o seu amor enviando o seu Filho para morrer por nós, porque Ele nos resgatou, porque Ele venceu a morte. Então, por tudo isso e muito mais que nós não lembramos nesse momento, né? Por tudo isso, a palavra inicial de hoje é: vamos ter ânimo, vamos lembrar de todos esses porquês e vamos permitir que o nosso dia seja um dia diferente. Vamos permitir que o Senhor, Ele possa reinar sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, nos dando assim um dia onde Ele de fato reina sobre nossas vidas. Então, primeiro ponto, vamos ter ânimo. Segundo, por que nós respondemos no primeiro? Temos muitas razões. Mas ele dá uma pitada de sal aqui, nesse segundo versículo lido, no versículo 17, afirmando que existe uma razão extra. Que razão é essa? É que essas tribulações, essas perseguições, essas lutas, elas são passageiras. Elas são caracterizadas por ser leve e momentânea tribulação. Então, a dor ela é certa, a luta nós não podemos escapar, mas nós temos a segurança dada pela palavra de Deus de que tudo isso é passageiro, de que tudo isso não se compara com a eternidade ao lado do Senhor. Então vamos ter bom ânimo por tudo que Deus fez e porque Ele nos garante que essas lutas elas têm validade, ela tem prazo de validade, elas vão encerrar. E por último e terceiro, nós temos aqui um direcionamento do apóstolo Paulo, não é um atalho, mas uma orientação para que a gente possa diminuir o tempo de dor, não é? O tempo de luta, o tempo de angústia. Então vamos ter bom ânimo, porque essas lutas elas têm
prazo determinado de validade, elas são passageiras. E aqui no final ele diz que nós vamos conseguir quando nós começarmos a exercitar um olhar para aquilo que pode nos dar esperança. Não atentando para as coisas que se veem, mas para aquelas que não podem ser vistas. Os valores eternos, a presença de Deus por toda uma eternidade. Aí deve estar o nosso olhar, aí deve estar a nossa atenção. E assim nós iremos perceber que é muito mais valioso ocupar a nossa mente com aquilo que é eterno do que com aquilo que é passageiro. Bom ânimo, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.